Muito bom dia. Em primeiro lugar, queremos felicitar a organização e o 4º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa e o 6º Simpósio Internacional de Educação e Comunicação. A nossa apresentação versa sobre a relação entre matemática e música, revisão sistemática da literatura. A associação entre música e matemática é conhecida desde a antiguidade. Já os pitagóricos exploraram esta ligação e, de facto, se verificarmos ao longo dos tempos, tanto música como matemática têm sido universais, transpõem fronteiras culturais, históricas e até mesmo, digamos que, intelectuais. Então, matemáticos e físicos sentiram estas analogias entre matemática e música e vários músicos recorreram à matemática para descrever a sua arte. Aqui refira-se o papel importante que a música grega desempenhou na evolução da matemática pura e a divisão das ciências matemáticas em 4 partes pertencentes à escola pitagórica. Então, matemática e música têm interagido até ao momento presente. Já no decurso do século passado, a linguagem musical foi matematizada, surgiram ideias matemáticas usadas pelos compositores como ferramentas básicas para a expressão da música. E, não obstante alguns estudos identificarem estas ligações e os referirem, falta literatura que elenque de forma organizada, sistemática, completa e abrangente estas relações e que também abranja simultaneamente outros domínios, tais como os programas escolares, onde a matemática é ensinada. Existem trabalhos pequenos, mas eles são de facto incompletos, como o trabalho de Kells, e para além deste trabalho, não nos foi possível encontrar outros estudos que compendiassem estas associações combinadas com programas ou recomendações sobre a organização de programas escolares de matemática e fazer um paralelismo com a música. Então, o nosso objetivo geral é constituir e contribuir com uma síntese de associações que sirva de base de trabalho para as investigações futuras que se debrucem sobre as ligações entre matemática e música. E entre as possíveis áreas de intervenção destacamos o ensino e a aprendizagem da matemática por meio de aulas integradas de matemática e música. Queremos desde já enfatizar que a sistematização que elaboramos e que a seguir vamos apresentar é objeto de nossa exclusiva autoria, Referindo os procedimentos, em primeiro lugar, realizámos uma pesquisa em repositórios de bases bibliográficas através da palavra-chave matemática e música. Em segundo lugar, consultámos manuais específicos centrados na musicologia e na acústica que nos permitiram revelar ligações intrínsecas entre música e matemática relacionadas com a aprendizagem, a leitura, execução, percepção e composição musicais. Seguidamente, procedemos à sistematização das relações entre matemática e música, atendendo à organização por temas da matemática. E aí baseámos-nos no programa de matemática do ensino básico português, no 3º ciclo, nas metas curriculares definidas pelo governo português para o ensino básico da matemática e nos programas de matemática A e B do 11º e 12º anos do ensino secundário português. Em termos de resultados, estes resultados são divididos em separadores. O primeiro separador respeita à teoria e análise musicais. E aqui falamos nos intervalos musicais. As escalas pitagórica, natural e mesotónica ligam-se com as relações numéricas e proporções e com os números racionais. Já as escalas temperadas, mesotónica e temperamento igual, associam-se com os números irracionais e com os números racionais. E os acordes ligam-se com as relações numéricas e com as proporções. Seguidamente,
A nota musical, som, frequência e sensação de altura ligam-se com múltiplos inteiros, com operações aritméticas na escala do temperamento igual, que é a multiplicação e a divisão, as funções trigonométricas e os logaritmos. Por último, a intensidade ou a sensação de intensidade relacionam-se com os logaritmos. Falando agora no separador acústica. Na música, durante o século XVII, verificou-se um processo de mudança no sentido da mesma mudar de ciência para arte, apesar de manter um vínculo com as duas áreas. É possível encontrar várias ligações entre ciência e música neste período, e foi neste século XVII que se iniciou a ciência acústica moderna, que é considerada a ciência do som. Então, na produção, propagação e percepção do som e da música, encontramos relações sonoras e simbólicas que podem ser relacionadas com as ciências matemáticas. Através da física, concretiza-se um contacto evidente entre a matemática e a música. E, por outro lado, a vertente acústica da música recorre à análise. Henrique expõe uma panóplia de assuntos, dos quais destacamos, dentro da acústica, os fundamentos físicos do som, a acústica dos instrumentos musicais, a acústica das salas, a percepção dos sons, a afinação, os intervalos, as escalas e os temperamentos. Já Bibi explana também que os temas da afinação e temperamento que são reportados na Grécia Antiga aos sons musicais considerados consonantes e associavam-se a relações numéricas simples. Falando da afinação, escalas e temperamentos, vários autores apresentam e comparam determinados sistemas de afinação, como estes que aqui se indicam. Wright foca a medição dos intervalos musicais através dos cents, assim como a conversão dos cents em relação matemática e a conversão da relação de um intervalo musical em cent. Então, a acústica do espaço é relatada por meio dos painéis de Schroeder, os quais são fundamentados na teoria dos números. Falamos também ou ressaltamos o trabalho de Benson, que expõe uma série de assuntos onde é possível observar uma ligação com a matemática. Já Walker e Don fornecem também informação sobre a síntese de áudio digital. Taylor descreve vários temas dedicados à física do som, aos fenómenos acústicos, à psicoacústica e a aspectos associados à acústica dos instrumentos musicais. Henrique aborda também os instrumentos musicais e fala ou expõe aspectos lineares e não lineares que se referem ao comportamento dos mesmos do ponto de vista físico. Falando agora do separador Tendências na composição musical. No âmbito da composição musical, a matemática pode assumir uma função que consideramos bastante relevante, pois, apesar de muitos compositores terem construído obras baseadas em aspectos puramente musicais, essas peças podem igualmente ser descritas atendendo aos princípios da matemática. Houve outros casos em que compositores recorreram à matemática explicitamente nas suas composições musicais, como por exemplo Schoenberg foi o primeiro compositor que aplicou de forma evidente a matemática na composição musical, nomeadamente por meio do dodecafonismo, que é um método de composição com 12 sons. Outros autores que analisaram a ligação entre música e matemática são, e agora vamos elencar vários, Rafael, que diz que ao nível da composição as relações mais importantes entre matemática e música encontram-se ao nível das alturas, dos timbres e dos ritmos, duração e forma temporal. Grattan Guinness, que aborda a utilização da numerologia em peças musicais de compositores muito conhecidos, como Mozart, Beethoven, etc. Simões, que descreve algumas regras de composição propostas por determinados compositores durante o século passado, e regras estas podem ser expostas em termos matemáticos. Simões apresenta também regras de composição musical no seio da música dodecafónica, do serialismo integral, da música minimal e da música estocástica. E Art Proulx relata diversas técnicas de composição musical para variar temas, assim como alguma matemática que vai permitir compreender a forma como essas técnicas se relacionam entre si. Oliveira utiliza a matemática explorando a teoria dos grupos no seio da música.
Art Cloud faz mesmo um capítulo referente ao modo como certos compositores utilizam a aleatoriedade e a probabilidade. E Pratyarka apresenta a música espectral como um sistema composicional relevante no final do século XX e por aí adiante, em que utiliza a série de harmónicos. Fala também da aplicação de fratais no âmbito da composição espectral. Expondo estes separadores, procedemos agora a uma sistematização em quadro dos resultados, mas de acordo com o Programa Nacional de Matemática do Ensino Básico, e neste caso o terceiro ciclo. Então, elaboramos um primeiro quadro a partir da associação dos domínios de conteúdos matemáticos do Programa de Matemática do Ensino Básico, do terceiro ciclo, e das metas curriculares com os elementos e conceitos musicais que mencionamos na bibliografia. Então, podemos ver o primeiro quadro com o domínio de conteúdos, números e operações, em que verificamos os números naturais, as relações numéricas e o paralelismo com os elementos e conceitos musicais. Verificamos também, dentro dos conteúdos matemáticos, os múltiplos inteiros, os números racionais e irracionais e o seu paralelismo com os elementos e conceitos musicais. Seguidamente, a aritmética e as operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação e divisão e respectivos paralelismos com a matemática, com a música, perdão, e ainda a transformação geométrica como simetrias, isometrias simples, padrões geométricos que envolvem simetrias, frisos, lugares geométricos e o seu paralelismo com os elementos e conceitos musicais. A mesma coisa para as proporções racionais e as sequências, como os números de Fibonacci e o número de ouro. E fazemos agora o mesmo para, no quadro 2, que resultou da combinação dos tópicos e temas matemáticos dos programas de matemática A e B do 11º e 12º anos do ensino secundário, com os elementos e conceitos musicais. Ora bem, vemos aqui, entre tópicos matemáticos e para além daquilo que já foi dito no quadro 1, as funções trigonométricas e as funções exponenciais e logarítmicas e a correspondência com os respectivos elementos e conceitos musicais. Discutindo os nossos resultados, sabemos que pretendemos contribuir para o entendimento da relação entre matemática e música e verificamos que ambas utilizam símbolos e desenvolvem padrões e baseiam-se em construções abstratas. Então, digamos que a compreensão do simbolismo e dos padrões é crucial às tarefas dos músicos e é uma regra usada na resolução de problemas matemáticos. Os aspectos relacionados com o tempo e com a sensação de altura correspondem a dimensões do espaço musical e encontram-se registadas por meio de um sistema de representação escrita denominado de partitura, portanto muito evidente a relação entre música e matemática. Concluindo, consideramos que foi possível no nosso estudo identificar uma série de conteúdos que se enquadram no tema da geometria e que tornam a relação entre matemática e música bastante perceptível, concreta, no que toca à ligação da transformação geométrica, ou seja, os tópicos matemáticos, com a transformação e repetição de secções, ou seja, os elementos e conceitos músicos. Concluímos também que existem associações entre tópicos e temas da matemática, elementos e conceitos musicais que se enquadram na esfera de outras áreas da matemática, que são a aritmética, a álgebra e a trigonometria. Concluímos ainda que os conteúdos da música resultaram numa sistematização em 3 temas: teoria e análise musicais, acústica e tendências na composição musical. Considerações finais. Pretendemos dar um avanço no que toca à sistematização que já referimos e o enquadramento, atendendo aos programas de matemática dos ensinos básico e secundário portugueses, apresentou igualmente um caráter inovador. Em termos de propostas de investigação futura, pretendemos dar continuidade a esta investigação, estendendo-a a outros níveis de ensino e pretendemos sensibilizar os agentes educativos para as vantagens que decorrem do processo de ensino de aprendizagem da matemática através de aulas integradas de matemática e música. Agradecemos a atenção. Muito obrigada.